O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciemos, amados irmãos, esse santo culto de adoração a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite a toda a Irmandade, Deus que abençoe pela presença, pelo carinho, por estarem sempre juntos de nós, glorificando ao Senhor. Nessa terça-feira, como todas as outras noites, nós estaremos aqui, ou melhor, já estamos aqui, para adorar ao Senhor junto da Igreja de Deus. Ontem Deus preparou o nosso querido irmão Tiago, que esteve aqui presidindo o Santo Culto, e hoje estamos aqui para glorificar a Deus junto de todos vós. Nos ajudem, compartilhe a live, participe, comente, dê a sua curtida, e assim você ajuda a obra de Deus se expandir ainda mais. Essa semana batemos a marca de 41 mil inscritos no nosso canal. Parece pouquinho diante de canais tão grandes que há por aí, mas para nós foi muito trabalho, muita luta, muito empenho, muita dedicação, e vemos o retorno desse trabalho com a participação da Irmandade, com o carinho de todos vós que têm se alegrado junto de nós aqui também. No começo desse projeto, no começo da pandemia, foi quando começou os cultos online, nós tínhamos 5 mil inscritos apenas. Então acho que prosperamos bastante, né, Brunão? Deus abençoou bastante, quase 100 vezes, né? 80 vezes, né? 5 vezes 8, 40. 80 vezes. Então isso é a mão de Deus trabalhando a nosso favor e nós devemos isso a vocês. Em especial essa semana, que agora na sexta-feira próxima a CCA completa 11 anos de existência. E também estamos festejando por isso sim, pelos anos, pelo tempo, pelo trabalhar de Deus na nossa vida. Tudo para nós é motivo de festa, irmãos. Nós arrumamos qualquer desculpa para dar glória a Deus, para glorificar o Senhor e convidamos você que faça isso junto de nós nessa terça-feira. Vamos começar o Santo Culto, então? Vamos louvar ao Senhor com o cântico 281, 281. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus.
Vamos cantar, amados irmãos, o cântico 3, meia dúzia, 0. 360. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos cantar o hino 374 para nós orarmos a Deus. 374. Constantemente oremos, irmãos, constantemente nos
ao Deus eterno, sem desanimar, Ele atenderá e nos ajudará. Forças do céu Ele nos mandará. Com paciência, esperança e fé, firmes sejamos em Cristo Senhor, pois sua vinda já próxima é. Terminará a tristeza e a dor. Oremos sem cessar, clamemos sem cessar ao Deus eterno, sem desanimar. Ele atenderá e nos ajudará. Forças do céu Ele nos mandará. Esse caminho que leva aos céus, pacientemente devemos seguir. Quem for fiel aos preceitos de Deus, vida eterna irá possuir. Oremos sem cessar, clamemos sem cessar ao Deus eterno, sem desanimar. Ele atenderá e nos ajudará. Forças do céu Ele nos mandará. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, irmandade, nós vamos agora buscar a presença de Deus em santa oração e apresentaremos a Deus todos os pedidos do povo de Deus que tem feito menção, não só através da live, mas também através das nossas redes sociais, das nossas formas de contato, para que nós estejamos sempre juntos, glorificando o Senhor, buscando a Deus de toda a alma e de todo o nosso coração. É importante essa participação da igreja, da irmandade, para que permaneça também junto de nós, louvando a Deus. Às vezes, pela distância, não é? Nós não estamos presencialmente juntos, e vem a nós aquele pensamento, eu não estou na igreja, paciência, deixa assim mesmo, eu vou assistir um pedacinho do culto, outro pedacinho não. Não faça isso, irmão. Assista o culto inteiro, como se você estivesse aqui junto de nós, glorificando o Senhor junto de nós, clamando a Deus. É importante, você sabe por quê? Porque onde você está, o Senhor está junto de você. Se você estivesse aqui, seria maravilhoso pela nossa união, por nós estarmos juntos, louvando o Senhor juntos. Mas como Deus não preparou hoje, até porque o culto é só online, você está aí, Deus está aí junto de você, onde você estiver. Então não se entristeça e nem desanime. Procure estar em comunhão, como se você estivesse aqui, junto de nós. Eu sei que esse assunto é meio chato, a gente fala toda hora para vocês, mas nós temos que lembrar o povo de Deus. Sabe por quê? Você vai poder aproveitar muito mais o culto. Você vai poder usufruir muito mais dessa comunhão, dessa atmosfera, desse carinho, desse amor que é a Igreja de Deus reunida. Não é só para louvar a Deus, até porque, como disse, onde nós estivermos, o Senhor está. Mas é também para estarmos em comunhão, juntos, comendo do mesmo pão, participando da mesma bênção, bebendo da mesma fonte que é a palavra de Deus. Então nós vamos apresentar todas as necessidades e pediremos que o Senhor mande para nós do céu a sua santa e poderosa palavra, que a palavra venha falar aos nossos corações, que o Senhor nos venha encher da sua graça, do seu poder, e que nós possamos essa noite ser confortados pelo Espírito de Deus em nós. Ajoelhados, unidos em comunhão, oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Senhor nosso eterno Deus,
Nosso Pai Celestial, estamos diante da Tua presença, ajoelhados aos Teus pés em oração, para pedir perdão pelas nossas muitas faltas, pelos nossos erros, pelas mancanças e falhas que cometemos diante de Ti. Todas as vezes que nos lembramos, Senhor, dos males que cometemos e daqueles que também intentamos, o nosso coração estremece dentro de nós e o nosso espírito, Senhor, vai até Deus, pedindo sempre perdão, graça, misericórdia, ajuda e a Tua paciência em favor das nossas almas. Muitas coisas nós temos enfrentado, muitas coisas nós temos visto e muitas vezes, Senhor, males que temos passado são consequências das nossas escolhas erradas. Mas ainda assim, estamos aos Teus pés em oração essa noite, pedindo ao Senhor misericórdia, Deus, misericórdia da nossa vida, misericórdia da nossa alma, e que o Teu Espírito possa estar sobre nós, visitando a cada um de nós, reforçando os nossos corações, para que nós nunca, jamais venhamos deixar as coisas de Deus e nem voltar atrás no propósito da nossa salvação. Queira tomar na palma das Tuas mãos todos os pedidos de oração da nossa irmandade, todos os que clamam é porque confiam em Ti e não tem, Senhor, outro Deus além do Senhor nos nossos corações. Não há a quem recorramos que não seja o Senhor do céu e da terra. Olha para nós essa noite, ajuda-nos, proteja-nos, cinge-nos da Tua graça e das virtudes celestiais. Senhor, o mal a todo momento nos rodeia e o pecado com grande fúria nos persegue. E muitas vezes, como já dissemos, cedemos ao mal, mas pedimos-te, ó Criador, bendito seja o nome do Senhor. Fortalece o nosso espírito, dá-nos uma personalidade cristã forte diante de Ti, para que cumpra-se em nós a Tua palavra. Resiste ao diabo e ele fugirá de Ti. Glória ao nome santo do Senhor. Toma nas Tuas mãos as nossas famílias, aqui diante de Deus nós representamos. Tomai nas Tuas mãos toda a Tua obra nos 4 cantos da terra e que o Teu povo, onde quer que esteja, possa ser tocado pelo Teu Espírito. Muitas vezes, Senhor, nós não temos noção do quão longe essas lives vão chegando, mas ao andar por esse país, ao encontrar as pessoas, nós vamos vendo que o Teu Espírito vai trabalhando como um rio que não se impede, que não se deixa vencer. Ele corre no seu fluxo, no seu caminho até encontrar o mar. Assim é a palavra de Deus, ela não para, ela não é impedida jamais até chegar aos corações aos quais Deus tem destinado para tal. Senhor, fala conosco essa noite através da Tua palavra. Enche nosso coração de fé, de graça, de poder, de alegria e de unção do Teu Espírito, para que também possamos sempre estar, Senhor, revestidos das armaduras celestiais. Abre as portas de emprego que estão fechadas, abre os caminhos que estão, Senhor, travados por alguma coisa contrária. Bendito seja o nome do Senhor, mas Tu tens, Senhor, nas Tuas mãos as ferramentas certas para trabalhar em favor da vida da Tua amada igreja. Querendo, Senhor, operar, quem poderá impedir, ó Deus? Assim, ó Pai, abre, Senhor, também as portas da cura. Graça Te damos, parece um sonho, a vacinação vai avançando e cada vez as pessoas mais novas vão recebendo a imunização contra esta pandemia, esse vírus. Louvado seja Deus, sabemos que isso é a Tua mão, Senhor, aliviando as nossas provas e a luta que temos passado ao longo desse ano e meio. Continua conosco, ensina-nos a ser sempre gratos a Ti, Senhor. Entregamos a Deus essa oração, pedimos a Tua bênção em favor do santo culto, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, bendito na sua glória para toda a eternidade. Amém. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 90. Cântico 90. Continue compartilhando a live e convidando o povo de Deus para estarem junto de nós, louvando o Senhor essa noite, tá bem? Cântico 90, Brunão. Bora lá.
cantar, bonito. O meu nome, ó Deus, escrevesse, Senhor, no teu livro da vida no céu. Quando Cristo Jesus, meu fiel Redentor, me salvou e me fez filho teu. No teu livro da vida no céu, escreveste meu nome, ó Senhor. Nas fileiras dos santos eleitos teus, eu almejo estar, ó Criador. Com meu nome no céu poderei desfrutar das riquezas da vida eterna. Para sempre contigo irei habitar no teu reino de paz celestial. No teu livro da vida no céu, escreveste meu nome, ó Senhor. Nas fileiras dos santos eleitos teus, eu almejo estar, ó Criador. Eu desejo, Senhor, contemplar-te no céu com teu Filho amado Jesus. Me ajuda, Senhor, a manter-me fiel, conservando em mim tua luz. No teu livro da vida no céu, escreveste meu nome, ó Senhor. Nas fileiras dos santos eleitos teus, eu almejo estar, ó Criador. Glória ao nome do Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, vamos aos avisos? Cultos presenciais todos os domingos às 10 da manhã e às 18h30, perdão. Terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas e sábados às 10 da manhã o culto das irmãs. A partir do primeiro sábado de agosto, a reunião dos jovens, o culto dos jovens também serão presenciais, tá bom? Então estão todos convidados, a juventude aí, para estar aqui presencial e online também, participando do Santo Culto. Cultos online de segunda a sexta-feira às 14 e às 20 horas. E às quartas-feiras às 9 da manhã. Amanhã às 9 da manhã estarei aqui no Santo Culto junto com a Irmandade, tá bom? Todas as quartas que Deus preparar, quero estar aqui junto dos irmãos. Como eu passei o sábado para os jovens, para eles fazerem o culto deles, então me senti na obrigação de alguma forma compensar. Mas para mim, para o meu trabalho, para a obra, a gente tem que estar sempre envolvido na obra de Deus, de estar junto com a Irmandade. Então consegui me adequar amanhã, às 9 não, às 10, né, Brunão? Às 10 da manhã. Quarta-feira às 10, perdão, não é às 9, é às 10, para ficar no mesmo padrão dos cultos da manhã dos finais de semana. Então amanhã, às 10 da manhã, estarei aqui na live junto com a Irmandade de novo. Sábados às 10 da manhã, às 14 e às 20 horas, domingo às 10 da manhã, às 14 e às 18h30. Reunião de oração todas as segundas-feiras às 19 horas,
Aulas de música todos os domingos, às 8 horas da manhã. Ensaio da orquestra, todo primeiro domingo do mês, às 4 horas da tarde. E todo segundo do mês, às 10 da manhã e às 18h30, nós temos Santa Ceia aqui no Alphaville. E também na segunda terça-feira do mês, às 14 horas. Continuamos pedindo à Irmandade contribuição de alimentos não perecíveis para atendimento da mesa do amor e das necessidades para a obra de Deus, que são muitas, e a Irmandade tem ajudado bastante. Nós temos alcançado muitas vidas e queremos alcançar outras vidas mais, através da colaboração de todos vós. Os nossos dados bancários para coleta: Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Continue ajudando nas coletas, irmãos, nós estamos precisando muito. Tivemos que parar a reforma no Limão, como disse aos irmãos, e precisamos retomar, era para inaugurar dia 24, a gente não conseguiu. A gente quer ver se agora no mês de agosto a gente consegue inaugurar a igreja, tem bastante mandado da Zona Norte precisando congregar, e para vir aqui para Alphaville, paga pedágio para vir, paga pedágio para voltar, tem mais condução, não é fácil. A nossa igreja aqui não é próxima de condução, é num bairro bem residencial e um tantinho afastado. Então, para quem tem carro, vem com facilidade. Mas para quem depende de transporte, sofre mais um pouquinho. Então, ali na Zona Norte já vai ser um refúgio, uma ajuda a mais para a nossa Irmandade, que tem desejo de estar congregado conosco. Tá bom? Então, pedimos a colaboração da Irmandade sempre nessa parte. Não que não tenham feito, tem feito muito até. E nós somos muito gratos a Deus por isso. Tá bom? Mais alguma coisa, Brunão? Tudo certo? Então, vamos cantar o hino 27, para Deus mandar a palavra. Esse aqui tá ligado? Pode fechar isso aqui? Conseguiu? Botou a irmão Marquinho? O irmão Marquinho tá meio gordinho, a camisa não tá fechando, mandado. Vamos orar por ele.
nome santo do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, agora é chegado o momento da Santa Palavra, onde nós vamos aguardar o Senhor falar conosco. Estejamos nessa boa comunhão. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Podemos, Brunão? Então, mais uma vez aí, para ficar registrado no corte da palavra, quando for postada a sua palavra, nós vamos passar para os irmãos os dados bancários da igreja. Nós sabemos que muita irmandade às vezes questiona, não, mas por que passa 2 vezes? Passamos pouco, devia passar 10. Só quem sabe o tamanho das contas, né, Marquinho? Sabe o tamanho da necessidade. E o povo de Deus está sempre envolvido com isso, sempre ajudando, e nós informamos, é bíblico, comunicai aos santos nas vossas necessidades. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 0375530, dígito 4. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 0375530, dígito 4. Em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. Tá bom? Toda ajuda, toda colaboração sempre será muito bem-vinda, muito bem-vindo para o povo de Deus também abençoar a obra do Senhor. Vamos orar, Brunão? Eterno Deus, somos gratos ao Senhor pelas ofertas que Tu tens preparado do coração do Teu povo, e te pedimos que faça no Senhor cumprir a Tua vontade na terra, que a nossa irmandade possa ser abençoada, possa ser próspera, e onde colocar as mãos, possa ter a certeza que as Tuas mãos estão sobre as deles, sobre as nossas também. Dá-nos também nesse momento uma boa compreensão da Tua palavra, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua voz vindo falando conosco. Em nome de Jesus agradecemos aquele que bendito reina para sempre. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Vamos lá? O jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Até aqui, irmãos. Amém. Prezada Irmandade, está diante de nós esta boa palavra que o Senhor nos tem mandado essa noite para falar com as nossas almas e com os nossos corações. Nós bem sabemos da luta que foi a implantação do Evangelho, de quanta resistência ou não fosse expandido para que o Evangelho não alcançasse vidas, mas ainda assim, insistentemente, o Senhor Jesus sempre levou a sua palavra, sempre levou sua mensagem, sempre levou a mensagem da cruz, da qual ele passaria, nesse momento ainda não havia passado. E de quando essa implantação, por assim dizer, essa disseminação, a pregação do Evangelho, como disse aos irmãos, havia muita resistência, e depois da aceitação, havia muita dureza, porque os resquícios da lei, o restinho, a sombra da lei, da dureza da lei, da
ineficácia da lei para as coisas espirituais interferia ainda nas coisas de Deus no sentido da graça, do perdão, enfim, da misericórdia, que nada tinha a ver liberdade com libertinagem, nada tinha a ver amor com deixar tudo do jeito que estava, ou seja, Deus dizia a eles, vinde a mim, na pessoa de Jesus dizia, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, vinde como estáis, eu vos limparei. Então não tinha só o vinde como estáis, tinha o vos limparei também. Não havia problema daquela vida pregressa, pecaminosa, errada, de más escolhas. Mas tinha que haver um compromisso de uma reestruturação espiritual, de um arrependimento, de deixar os velhos hábitos, deixar o velho homem. Aí veio o batismo. Tanto que a pessoa é batizada assim, né, como se morta, com as mãos juntas, morre aquela pessoa e nasce uma nova pessoa dizendo, eu já não sou mais aquela pessoa que eu era antes. E quando você diz isso para o seu consciente, para o seu inconsciente, você põe um monte de cobradores aqui na tua mente, que te dizem, você tem um compromisso de não ser mais aquela pessoa que você era antes do batismo. Então, irmãos, havia às vezes alguma mistura da dureza da lei, isso já entre os crentes, e outros diziam, não, Deus é amor, imagina, para com isso, tem nada a ver, não, Deus não se importa. Então precisava haver esse equilíbrio, precisou haver essa diretriz, esse ensinamento, para que a vida do homem fosse progressivamente conduzida à salvação. Porque, veja, irmão, de que adiantaria 50, 100, 300 anos crente para não ganhar o céu, para não morar na glória de Deus, usufruir aqui de bens terrenos, que são muito importantes, que a gente quer muito. Quem não quer ter uma vida próspera, quem não quer ter dinheiro, todos queremos, não é reprovável. Não é reprovável, não é condenável. É maravilhoso. Busque sim isso ardentemente. Busque sim esse intuito do teu coração de alcançar coisas grandes, de alcançar sucesso financeiro, de alcançar sucesso na família, de alcançar até alguma fama. Não vejo mal nenhum nisso. Mas lembre-se da tua alma. Bendito seja o nome do Senhor. E a igreja atual, a nossa, a minha, a tua igreja, precisa estar atenta a isso e lembrar que as pessoas têm várias necessidades terrenas e várias necessidades espirituais. E na igreja é onde se concentra o poço dos nossos desejos. Ou nós vamos ser hipócritas e dizer que nenhum de nós vem aqui atrás de alguma coisa. Bom, Rodrigo, eu só estou pela salvação. Ué, então você está atrás de alguma coisa. Eu estou pela salvação sempre, mas se desse para trocar esse carro era tão bom. Se eu conseguisse pagar essas contas era tão bom. Glória a Deus, irmão. Abra o teu coração. Não viva um personagem diante de Deus, ou para o que as pessoas acham da maneira que você deve ser, e você começa a viver um tipo de pessoa que você não é, e desagrada primeiro a você, e também a Deus, porque ele diz, não é sincero, é só um personagem. E eu não lido com personagem, eu lido com almas, com pessoas reais, que existem e que recorrem a mim nos momentos das suas fragilidades. Bendito seja Deus. E aqui, irmãos, ele falava, olha, o meu jugo, o meu fardo não é pesado. O meu jugo não é pesado. O que eu quero para vocês é uma nova vida. Eu quero condicionar a vocês a terem novas atitudes para com isso terem também novos resultados. Todos nós concordamos que se nós fizermos as mesmas coisas, teremos os mesmos resultados. A santificação produz a salvação. O pecado gera morte. Ou não? Então ele precisava primeiro conscientizar e na consciência das pessoas. A pregação do evangelho iniciou materialmente, com milagres, com libertações, com ressurreições, com multiplicações, com coisas tangíveis que podiam ser pegas, que podiam ser tocadas, observadas, sentidas. E as pessoas disseram, olha, isso é real.
Não é subjetiva, salvação, o céu, o anjo, trombeta, chuva de fogo. E aí, na materialidade, o Senhor foi trazendo a espiritualidade. Essa igreja é material, esse microfone é material, essa Bíblia é material. Mas a mensagem que vem nesse conjunto, nessa junção de coisas, de situações, de intenções, ela é espiritual, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. E é essa mensagem espiritual que Deus quer fazer chegar até o teu coração essa noite. De dizer a toda a igreja de Deus que há um preparo, que há uma condução dos nossos caminhos para a salvação, para o crescimento espiritual. Um crente, quer ver um crente doente? É um crente que não evangeliza, um crente que não discipula, um crente que não dissemina a palavra, irmãos. Como você pode crer se você não compartilha da sua crença? Você precisa chamar mais alguém, você precisa gerar filhos no evangelho, você precisa gerar, irmãos, uma igreja que nasça através do teu testemunho, das palavras de Deus na tua boca. Nenhum de nós, irmãos, deve ficar parado. Nenhum de nós deve ficar, irmãos, acomodado. Fala de Jesus, anuncia Jesus. Porque se você não fizer assim, perdão, irmãos, engasguei. Se você não fizer assim, nem você crerá. Veja, irmão, veja. Como eu posso dizer ao Bruno, eu paguei R$1.000 nesse lenço, que é mentira, eu comprei na 25 de março, deve ter pago R$10. Por que, Rodrigo? Porque ele é begezinho, ele tem umas listrinhas, uma costurinha aqui. Esse aqui não tem a inicial do meu nome, mas tem uns que tem. Do irmão N tem aqui, ó. Deve ter inicial o W do nome dele. Um cifrãozinho. Olha lá, T de Trevisão. É, Rodrigo, é. Nossa, você pagou tudo isso? Paguei, Bruno, porque ele é bom. Olha pra você ver como ele é bom de passar no... Então eu estou vendendo um produto para ele. Estou dizendo, olha, eu provei. Ô, Bruno, eu vi um lenço lá no Alphaville, custa R$1.000. Você é doido, rapaz? Não, mas ele é bom demais. Como ele é bom? Você já usou? Eu nunca usei, é muito caro. Nem você acredita nele? Para você provar, para você mesmo primeiro, para o céu, para o inferno. O Deus a quem você tem crido, irmão, é a palavra. É Deus quem manda. O Senhor te pergunta, você está fazendo discípulos? Você está multiplicando? Você está gerando? Porque se você tiver um negócio que dá muito dinheiro, e quanto mais pessoas você puser nesse negócio, mais dinheiro você ganha, você não come, não bebe, não dorme e não faz nada. Até não congrega mais. Falando, discipulando, treinando, ou não é? Esse tarde, esse marketing multinível aí. E as coisas de Deus? Hoje o Senhor vem perguntar à sua igreja, você está distribuindo o meu fardo? Você está oferecendo o meu abraço, o meu cuidado para a sociedade, para o mundo, para a tua família, para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho? Qual foi a última vez que você foi um discipulador? Qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para alguém? Mas as tuas queixas estão constantemente aqui nos pés do altar do Senhor. As tuas necessidades são sempre mais importantes. Os teus medos são os maiores. Mas a obra de Deus fica em segundo plano na tua vida. Mas você quer perdão, você quer graça, você quer milagre, você quer alcançar coisas grandes. O Senhor te diz, você está parado à beira do caminho. Trabalhe, igreja. Fala de Deus. Fala do amor de Deus. Compartilhe o amor de Deus. A Irmandade da CCA hoje recebe um alerta da parte de Deus. Se essa igreja não crescer, irmão, se essa igreja não, irmãos, enfim, buscar um entendimento espiritual, se essa igreja não buscar multiplicação de Deus, nós estamos fadados ao fracasso completo espiritual e material também. E seremos, irmãos, motivo de chacota do nosso adversário. Porque a igreja de Deus tem que produzir frutos.
A igreja de Deus tem que crescer em quantidade de membros, tem que crescer em oração, tem que crescer em propagação do evangelho. E hoje Deus te convida e te diz: olha, eu tenho colocado sobre você tudo o que é de melhor. Tenho colocado sobre a tua vida a minha graça, o meu amor, o meu perdão. Os irmãos veem que para a gente bater 1000 simultaneamente assistindo a live, tem que juntar Facebook com o YouTube e não dá. Porque a gente pega a informação e concentra em nós. Compartilhe, irmão. Faz a mensagem do evangelho chegar mais longe. Enquanto muitos estão te pedindo: eu quero teu carro, quero dinheiro, quero voto, quero cartão. Hoje a palavra vem te pedir: eu quero o teu corpo, a tua voz, o teu testemunho, o teu empenho, a tua vida, para divulgar a graça de Jesus, que não está na CCA somente. A graça de Jesus está no coração dos crentes que creem nele. E se essa noite nós dermos ouvido à palavra de Deus e nos permitirmos ser usados por Deus, eu quero convocar a igreja de Deus. Nós passaremos por ainda mais mudanças na CCA. Nós passaremos ainda por mais desprendimento do nosso passado, da igreja da qual nós saímos. Nós vamos nos desvencilhando, os irmãos em Cristo, respeitando, amando, orando um pelo outro, mas cada um na sua missão. Nenhum dos discípulos eram iguais, mas todos seguiam o mestre. Uns eram mais conhecedores, outros mais indoutos, outros mais calmos, outros mais pacíficos. Tinha até o ladrão, mas todos seguiam o mestre. E agora quero convocar a igreja, quero pedir para você que está assistindo essa live agora, e em nome do Senhor Jesus, quantos homens e mulheres de Deus estão à disposição do reino de Deus? Você vai escrever aí nos comentários 10 vezes cada um de vocês: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Usa-te de mim. Agora, irmão, em nome de Jesus Cristo, você tem que mostrar para o inferno o tamanho da tua força. E esses dias Deus vem trazendo um despertamento espiritual, vem nos encorajando, vem falando conosco, vem nos mostrando: meu servo, é tempo de mudança, é tempo de você pôr fogo na igreja, é tempo de vocês animarem a igreja, é tempo de vocês pegarem a unção da palavra e transferirem para a igreja, para que o povo de Deus se sinta encorajado. Eles não podem ser dependentes de você. O povo de Deus é dependente de Deus apenas, irmãos. E é isso que estamos fazendo. Estamos transferindo a unção da palavra para a igreja. Põe aí, irmão: eis-me aqui, Senhor. Receba no nome de Jesus essa palavra. Receba no nome de Jesus esse ânimo de Deus para a tua vida. Hoje o Senhor te faz subir um degrau a mais espiritual e te diz: estou te alistando para coisas grandes na minha obra. A minha bênção estará sobre a tua cabeça. Eu vou me usar de ti. Seja tu uma bênção, seja um discipulador, seja alguém, um pai, uma mãe espiritual para alguém. Deus vai usar da tua vida com a palavra, irmão. Uma mensagem no WhatsApp, um crente que cuida de outro crente, e esse outro cuida de mais um, e mais um de mais um. Não tem fim, irmão. Mas é preciso fazer isso de forma espiritual, não de forma mecânica, como uma pirâmide, como um marketing multinível, não, espiritual. O tratamento da obra é espiritual, irmãos. E o Senhor mudou os rumos dessa palavra, porque Ele quer falar com a sua igreja. Ele quer encorajar a sua amada igreja. Ele quer mostrar para o seu povo: você não está sozinho. E eu espero mais de ti. Está pondo aí nos comentários, irmão? Eis-me aqui, Senhor. E mesmo você que ouviu essa palavra depois de pregada, eis-me aqui. Irmãos, em nome de Jesus, compartilhe essa palavra, avisa o povo de Deus de qualquer igreja, de qualquer lugar do mundo. É tempo de anunciar a volta de Jesus, irmãos. E o que estiver ao nosso alcance, nós faremos. Os irmãos verão, nos tempos que se seguirão agora, mudanças físicas, no layout aqui do nosso altar, nessa tribuna, mas nunca vai sair desse lugar a unção da palavra de Deus.
para que a igreja de Deus entenda, compreenda bem como é o trabalhar de Deus na vida do seu povo. Tão logo seja restabelecida a convivência da sociedade, tanto na igreja quanto fora. A nossa intenção é colocar a família sentado junto, o irmão junto da sua esposa, de mãozinha dada, assistindo o culto aqui dentro, com a filha, abraçado com a filha, o filho com a mãe, o tio, a sobrinha, a família. 2 amigos, um casal de namorados, por que não? Ouvindo a palavra de Deus, cultuando ao Senhor. De pouquinho, o Senhor nos vai libertando, amada igreja. Deus sabe porque está mandando a palavra desse jeito. E eu me sinto encorajado para pregar aos irmãos. Nós não temos medo de nos entregar nas mãos de Deus. A direção da obra não é de homem, ela vem do Senhor Jesus. E é Ele que direciona todas as coisas. Uma igreja que ora, uma igreja que prega a palavra, é uma igreja indestrutível na presença de Deus e do nosso adversário também. Então lembremos-nos dessas coisas. Nós temos feito tudo o que está ao nosso alcance. Tenho falado com uma escola de música. Eles virem ministrar aulas de canto aqui na igreja, para a gente formar um coral bem bonito para cantar nos dias de culto, fazer uma apresentação bonita para a Irmandade. Por que não uma cantata de Natal, uma cantata de final de ano? Alguma coisa num casamento de irmão e irmã que forem se casar, ter um coral cantando. Pensa que coisa mais linda. Então nós estamos buscando no Senhor, estamos buscando em Deus essa compreensão, em nome de Jesus. Se tu estás à disposição do reino, diga aí, eis-me aqui, Senhor. É Deus te diz, a unção do meu Espírito cai sobre a tua cabeça agora, seja ungido em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja encorajado, protegido pelo Espírito de Deus. A palavra vai brotar na tua boca como uma fonte de água viva. E todos que estiverem à volta beberão dessa água maravilhosa. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Ajoelhados, agradecemos a Deus em santa oração. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor nosso eterno Deus, diante da tua presença estamos ajoelhados para agradecer ao Senhor por todo o bem que temos recebido de Ti. Sabemos que não há outro Deus além do Senhor na nossa vida. E essa noite aprove ao Senhor nos encorajar pela Tua palavra e fazer com que estejamos, Senhor, ligados em Deus, não temendo ao adversário da nossa alma, nem dando ouvido a voz estranha nenhuma, pois o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que nos ajuda e nos protege. Ó Deus maravilhoso, faz, Senhor, com que a Tua palavra ache guarida nos nossos corações e que muitos, eis-me aqui, tenham sido colocados aí nessa live e que muitos corações estejam abertos para serem instrumentos para o Teu louvor. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos aquele que bendito reina eternamente. Amém, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos despedir com o 342, Brunão.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus e a graça de Jesus, a consolação do Espírito Santo estejam dentro dos nossos corações. Amém.